Olá, turma, bom dia, como vocês estão? Espero que todos bem e se cuidando, né? Então, resolvi gravar esse pequeno vídeo, né? Vou tentar fazer aqui no menor tempo possível, meio no improviso, para explicar para vocês o capítulo 6, né, do livro de vocês. E aí a gente vai falar sobre equações do segundo grau, né? Uma matéria nova, então resolvi ler um pouquinho com vocês o livro, né? Os tópicos mais importantes para vocês conseguirem fazer os exercícios, tá bom? Então, primeira coisa, quando a gente fala em equação do segundo grau, o que define uma equação do segundo grau, né? O que vai definir, no caso, uma equação do segundo grau é aqui, né? É o expoente. Então, quando você tiver uma expressão com o x elevado ao quadrado, a gente vai dizer que essa equação porque tem a letra, né? Que a gente chama de incógnita. Então, ela é do segundo grau. Então, para ser do segundo grau, tem que ter esse x elevado ao quadrado, tá bom? Se tiver só o termo com x, aí não é do segundo grau, é do primeiro. Vocês estão vendo essas letrinhas aí na frente? O A, o B e o C? Essas letrinhas a gente chama de coeficiente. O que é isso? Coeficiente em matemática são os números, tá? Então, essas letrinhas aí vão ser representadas por números. Então, aí a gente tem mais embaixo, primeiro exemplo aqui, ó, de uma equação do segundo grau. Ó, x ao quadrado, tá aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 120 é igual a zero. É uma equação do segundo grau? É, né? Porque tem o termo x ao quadrado. E aí, vamos identificar esses coeficientes, que são os números que acompanham aí as letrinhas. Bom, aqui no x ao quadrado, a gente não vê nenhum número, né? Quando não tem nenhum número, a gente vai considerar esse coeficiente como 1, né? Porque 1 em matemática é o elemento neutro. Então, quando a gente escreve x, não precisa colocar 1x. Se tiver só x, é porque o coeficiente é 1. Então, aqui, ó, identificando os coeficientes. Aqui nessa equação, no x ao quadrado é 1, né? O termo b, que é o termo que acompanha o x, aqui é 2. O sinal vai também, né? Se tiver negativo, fica menos 2. E C, a gente diz que é o termo independente. É o termo que não acompanha nenhuma letra. É o número que vem sozinho, que aqui no caso é menos 120. Tá? Então, nessa primeira etapa, vocês têm que identificar quando uma equação é ou não do segundo grau, né? Quando ela tiver o termo x ao quadrado, é. Quando não tiver, não é. E identificar os coeficientes A, B e C, né? Que são os números que acompanham as letras. O A é o número que acompanha o termo x ao quadrado, o B é o termo que acompanha o x e o C é o termo independente, que vem sozinho, tá? Então, quando uma equação tem esses três termos, o A, e B e C, a gente diz que essa equação é completa, tá? Ela pode ser incompleta, vamos ver mais a seguir. Por exemplo, ela pode, de repente, não ter esse termo x aqui, ou não ter o termo c, o número. Aí a gente vai dizer que ela é incompleta. Então, completa, ela tem o A, o B e o C. Se tiver faltando o B e o C, ou os dois, aí ela é incompleta. O termo A nunca vai poder estar faltando, né? Se não tiver o A, significa que ela não tem o termo x ao quadrado. Então, ela não é do segundo grau. Então, vamos seguir. Aqui. Aqui a gente tem exemplo de uma equação incompleta, ó. Essa equação aqui, menos 3y ao quadrado mais 5y é igual a zero. Nessa equação a gente pode observar que a gente tem o termo A. Outro tópico importante, gente, essa letrinha aqui não obrigatoriamente não precisa ser x não, tá? Pode ser qualquer letra do alfabeto. Aqui no caso ele colocou y, mas para identificar os coeficientes é a mesma coisa. O A é o termo que acompanha, né, aqui o y ao quadrado, menos 3. O B é o termo que acompanha o y, no caso é o mais 5. E aqui, se você observar, não tem o termo C, né, tá? Não tem o número sozinho. C, quando não tiver um termo, você vai colocar que é igual a zero, tá? Então, a gente diz que essa equação é incompleta, tá? E o modelo da equação, gente, é sempre assim, igual a zero, tá? Sempre nesse formatozinho aqui, ó. X ao quadrado mais bx mais c igual a zero.
Aí ela é completa, tá? Se tiver faltando aqui, no caso, está faltando C. Aí ela é incompleta. Então, a primeira parte aí desse capítulo, identifique, né? Identificar uma equação do segundo grau, dizer se ela é completa ou incompleta. Depois vocês podem ler com calma, né? Os demais tópicos. Aqui, gente, para identificar as raízes de uma equação, as raízes é a solução, né, da equação. Então, vamos ver aqui no exemplo, que está bem explicadinho. Aí aqui ele dá dois valores, né? Outro tópico importante, uma equação do segundo grau tem sempre dois valores, tá? Vai ter sempre duas soluções. Do primeiro grau, uma só, x igual. Do segundo grau vão ser dois valores, a gente chama de x1 e x2, tá? Então, aqui ele já deu a resposta, ele deu assim, ó, x1 é igual a 2 e x2 é igual a menos 2. Ele está perguntando se esses números são raízes ou soluções dessa equação aqui. O que é isso, ser raiz ou solução? Se esse número é solução dessa equação, quando você pegar esse número 2 e substituir aqui na equação, ela vai zerar, tá? Quando o número é solução, ela zera, né? É um número perfeito, ela zera a equação. Então, aqui, essa equação é do segundo grau? Sim, né? Porque tem o termo x ao quadrado. Ela é completa ou incompleta? Bom, vamos identificar os coeficientes. Quem seria aqui o A? O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, né? Seria 1, né? Porque não tem número. Quem seria o B dessa equação? O termo que acompanha x. Aqui não tem o termo x. Então, B seria igual a 0, né? E o C? O C é o termo independente, que está sem letra. Seria o menos 4. Então, essa equação aqui é uma equação incompleta. Vamos ver se o número 2 e o menos 2 são raízes ou soluções dessa equação. Pega o número 2 e substitui aqui, ó, no lugar do x. Aí ficou, ó, 2 elevado a 2, menos 4 é igual a 0. 2 elevado a 2 dá 4, menos 4 é igual a 0. Quando acontecer isso, ó, 0 é igual a 0, é porque o número é solução. Quando ele não for solução, aqui na frente vai dar um número diferente de 0, tá? Fazer a mesma coisa com o menos 2. Pega o menos 2, no lugar do x, coloca menos 2. Tá? Como está negativo, coloca entre parênteses, né? Porque o número negativo, né, elevado aqui ao quadrado, o sinal muda, né? Menos 2 ao quadrado, expoente par, né? Fica positivo. Por quê? Porque seria menos 2 vezes menos 2. Aí menos com menos dá mais. Aí aqui ficou a mesma coisa, né? Mais 4 menos 4 deu 0. Então, esses números a gente diz que são raízes da equação, tá bom? Aí vem aqui o tópico 3, resolução de equações incompletas, tá? Nos próximos capítulos, a gente vai aprender a resolver a equação do segundo grau completa. Aí a gente vai precisar da fórmula que a gente chama de fórmula de Bhaskara, né? O delta, aquele triângulozinho. Mas agora não. Quando a equação for incompleta, dá para você resolver sem fórmula. Dá para resolver com fórmula também, mas dá para resolver sem fórmula. Depois que a gente aprender a fórmula, você pode usar a fórmula para resolver todas, tá? Mas nesse capítulo aqui, ele ensina a resolver sem a fórmula. Então, aqui o primeiro tipo, ó, é equação aqui, ó, esse tipo de equação incompleta, quando a gente não tiver o termo B. Aqui, ó, só tem o A, olha aqui, ó. Tem o A, né? Ui, perdão. Ó, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Aqui não tem o termo B, né? O termo que tem o x não tem. Aqui, no caso, B igual a 0. O A é igual a 1, né? O termo que acompanha o x ao quadrado. O B é igual a 0. Não tem o termo x. E o C é menos 16. Então, como a gente vai fazer para resolver essa equação? Tá? É como se fosse uma equação de primeiro grau. Tudo que tem x fica de um lado e o que não tem vai para o outro. Letra de um lado, número para o outro, tá? E o que não tem, mudou de lado, muda de sinal. Então, aqui, ó, ficou x ao quadrado, né? A gente chama primeiro membro, é igual menos 16, passou aqui, ó, para o sinal, para o outro lado, né? Depois do sinal de igual, para o segundo membro. Era menos, ficou mais. Ah, e esse zero aqui? Esse zero não vai alterar nada, né? Pode descartar ele, porque ficaria 0 mais 16.
Então, primeira coisa é passar aqui, ó, o número para o outro lado. Só trocar de sinal, tá? E aí, o que a gente faz? Esse x ao quadrado aqui, ele vira raiz, tá? Então, como a equação do segundo grau tem sempre dois valores, a gente vai dizer assim, ó, que x é igual a mais raiz de 16 ou menos raiz de 16. Sempre vai colocar os dois sinais, de mais e de menos. Por quê? Porque se você colocar 4 aqui no lugar do x, ó, 4 ao quadrado dá 16. E se você colocar menos 4 aqui no lugar do x, menos 4 elevado ao quadrado também dá 16, tá? Então, tem que ser sempre os dois valores. O positivo e o negativo, os dois satisfazem, né, essa equação. Foi como a gente viu lá no outro exemplo, que a gente colocou o 2 e o menos 2, e os dois eram soluções da equação, tá? Então, quando for desse tipo, equação onde você não tem o termo b, você passa o número para o outro lado, trocando o sinal, e tira a raiz quadrada, lembrando que vão ser sempre dois valores, o mais e o menos, e aqui, ó, na questão ele explica, 4 ao quadrado é 16 e menos 4 também. Vão ter sempre duas raízes. Então, aí, sem a fórmula, né, resolvemos essa equação. Vamos descer agora. Vamos ver quando a equação for desse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Nesse caso aqui, ó, você tem o a, que é 1, o b é o termo que acompanha o x, que é menos 3, mas aqui você não tem o c, é uma equação incompleta também, só que nesse caso, o c é igual a zero. O que a gente vai fazer nesse caso? Esse caso é um pouquinho mais complexo, mas também dá para fazer sem a fórmula. Vamos lembrar lá do capítulo 1, que fala de fatoração. Se você reparar essa equação aqui, não tem x nos dois membros, tem x e x, né? Aqui é x ao quadrado, aqui é x. Quando isso acontece, a gente vai colocar, a gente diz que tem um fator comum, ou seja, tem uma letra que se repete nos dois membros. A gente vai pegar essa letra que se repete, que no caso é o x, e vai colocar em evidência. O que é isso, colocar em evidência? Você pega a letra que se repete, que no caso é o x, tá? Sempre com o menor expoente, x. Aqui, ó. Aqui o x, ó. E coloque em evidência, tá vendo aqui, ó? Ó. Coloquem ele em evidência. O que é colocar em evidência? É colocar destacado, né? Colocar fora. O que se repete, que é o x, coloca fora. E aí, abre parênteses, o que vai sobrar? Aqui não era x ao quadrado? Já que você colocou um x aqui fora, dentro do parênteses você só coloca 1, tá? Senão você vai estar aumentando aí a equação, se você deixar o x ao quadrado aqui fora, tá? Isso aqui é como se você estivesse dividindo x ao quadrado dividido por x. Aí você diminui os expoentes, tá? Que aí seria 2 menos 1, fica 1, tá? E aqui era 3x. Como você já colocou o x aqui fora, dentro do parênteses vai ficar só o 3, tá? Sinal de menos, né? Porque é o menos que tá ali, tá? Então, essa equação aqui de cima, x ao quadrado menos 3x é igual a zero, fatorando ela fica assim, x em evidência, abre parênteses, x menos 3, igual a zero. Tá? Então, aqui você tem um produto, uma multiplicação. Para uma multiplicação ser igual a zero, é porque ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Confere, se você tiver aqui dois números e você está dizendo que esses dois números vão dar zero, por exemplo, 7, um pode ser 7, mas o outro obrigatoriamente vai ter que ser zero, né? Então, é isso que você vai fazer aqui, ó. Você vai pegar o primeiro número e vai dizer que é igual a zero, tá? E vai pegar o segundo termo, que é o x menos 3, e vai dizer que é igual a zero. Então, aí você já tem uma solução, x é igual a zero. E aqui, x menos 3 igual a zero é uma equação de primeiro grau. Você pega o 3, passa para o outro lado trocando sinal.
Aí você ficou com as duas respostas. Uma, x é igual a 0, que é daqui, né? E a outra parte aqui, x menos 3 é igual a 0, x é igual a 3. Solução da equação 0 e 3, tá? Então, toda vez que você tiver a equação dessa forma, onde c for igual a 0, você vai resolver colocando o fator comum, que vai ser a letra, né, em evidência. Então, nesse caso, sempre uma resposta é igual a 0. Você sempre vai ficar com uma letrinha aqui, ó, sozinha. Pode ser x ou y, é igual a 0. E a outra vai sair daqui, ó. X menos 3 é igual a 0, pega o númerozinho, joga para lá, x é igual a 3. Tá bom, gente? Então, nesse capítulo, o que vocês vão precisar estar fazendo? Identificando uma equação do segundo grau, identificando seus coeficientes, o A, B e C. Aqui tem outros exemplos, tá? Ó, tem uma outra resolvida aqui. E resolvendo equações incompletas, quando o B é igual a 0, aí é facinho, né? Pega o número, joga para o outro lado e tira a raiz, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam aí os exercícios conceituais, tá? Aqui o número 1, desenvolva as expressões se necessário, identifique as equações do segundo grau, só para dizer se é ou não do segundo grau. Então, quando tiver o termo x ao quadrado, é do segundo grau, tá? Cuidado aqui, por exemplo, aqui na letra D, ó, quando tá entre parênteses, você tem que multiplicar, tá? Por isso que ele fala, desenvolva, ó. Tem que multiplicar aqui para tirar do parênteses. E, de repente, você vai cancelar o termo x ao quadrado daqui com daqui, tá? Então, aqui na letra D, você tem que melhorar essa equação aí, porque tem parênteses. As outras não. Ó, quando tiver 0 aqui, ela não é do segundo grau. 0 significa que ele zera esse termo aqui, tá? A questão 2 também, desenvolva as expressões. Escreva em sua forma reduzida. O que é forma reduzida? Reduzida, ela tem que ficar assim, ó. X ao quadrado, o termo x e o número, tá? Se tiver um número aqui do outro lado, você tem que passar para cá, igualar a 0. Forma reduzida, ela é assim. X ao quadrado, x, o número, igual a 0. Aí é só arrumar, né? Se o número tiver aqui, você passa para cá. Se tiver parênteses, tem que multiplicar, fazer o chuveirinho, a distributiva. Letra E também, ó, tem que multiplicar aqui. 5 vezes 2. E depois passar o número para lá. Então, depois que você arrumar, você vai dizer se ela é completa ou incompleta. Completa quando ela tiver os 3 termos, né? O A, B e C, tipo a letra A. A letra A não precisa fazer nada, já está na forma reduzida, arrumadinha. Então, ela é completa. Vamos ver. A questão 3. Dadas as raízes do segundo grau, verifique se os números são raízes. Aí foi aquele segundo exemplo que a gente fez. Ele dá um número e quer saber se ela é raiz dessa equação, se esse número é raiz. Então, você vai pegar um menos 3, vai substituir aqui no lugar do x ao quadrado. Do x, perdão. Onde tem x, você coloca menos 3. Menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 3, mais 9. Se zerar, se ficar 0 é igual a 0, é porque é solução. Se ficar diferente, você escreve não é solução. E a número 4 é para resolver, né? Essa aqui é daquela que não tem o termo B, então você joga o 49 para lá. X ao quadrado é igual a 49, tira a raiz quadrada de 49, tá? Lembrando que sempre tem que colocar o sinal de mais e de menos. A letra B ele já deu a expressão fatorada, então é igual ao primeiro exemplo que a gente fez lá, igualzinho. Bota x igual a 0. E x menos 3 igual a 0, jogo o 3 para lá, x é igual a 3. A letra C e a letra D é do tipo que não tem o C, né? Não tem o número sozinho, então você tem que colocar o x em evidência. Vai ficar assim, ó, parecida com a letra B. Colocando o x em evidência, aí abre parênteses, x mais 17. E a letra E é do tipo da A. Você joga o 363 para lá, só que aqui na frente do x ao quadrado tem um número, né? Aí ficaria assim, 3x ao quadrado é igual a 363. E esse 3 aqui, na frente do x, vai dividir o 363. Aí você divide por 3 e depois você tira a raiz quadrada, lembrando que tem que colocar o sinal de mais ou menos.
E para fechar aqui, número 5, uma equação do segundo grau na incógnita x é definida por... Aí ele deu essa expressão. Calcule o valor de P para que essa equação possua uma raiz igual a 2. É só você pegar o 2 e substituir no lugar do x, tá? Que aí você vai tirar essa letra, vai ficar só com P. Aí você consegue descobrir o valor do P. Tá bom, pessoal? E qualquer dúvida aí, vou estar à disposição para tirar de vocês, tá? Um beijo, se cuide.